As pessoas que vêm para Brasília é uma trajetória mítica, né, de quem atravessa alguma coisa para chegar em algum lugar. Quando eu cheguei em Brasília, eu tive que encarar dois problemas: encarar a idade adulta e encarar Brasília. Eu vivi pouco tempo em Brasília, na verdade eu fiquei um ano apenas lá. Eu tive um banzo muito grande, era muito triste sair do Rio de Janeiro e ter vindo para Brasília. Eu sou cearense, do interior do Ceará, minha uma família de imigrantes, então eu vim para Brasília no contexto dos migrantes que vieram para Brasília. Meu pai foi candango, meu pai foi pedreiro em Brasília. Como que eu vou me encontrar nessa cidade? Como que eu vou passar esse rito de passagem da adolescência para a idade adulta numa cidade assim tão impessoal e fria e planejada, né? Uma cidade vazia, que você não via gente. Enfim, tudo aquilo que os cariocas falam da cidade, você precisa descobrir a cidade. Eu estava numa encruzilhada, né? E a poesia apareceu assim como uma salvação para mim. Havia muito a necessidade de você encontrar os outros, que era uma cidade que não tinha ainda. Brasília tinha fama de ser uma cidade fria, não ter calor humano e tal. Então os poetas também se juntavam. A gente fez coisas legais, assim, né, de publicações independentes. A gente fazia a nossa antologia, que era a Poesia Pau-Brasília, que tinha esses poetas todos, como a gente fazia na Poesia Marginal, aqui no Rio. A poesia marginal surge num momento de maior dureza da ditadura militar, que já havia sido esmagado o movimento estudantil, já tinha sido esmagado o movimento operário. Quer dizer, era um momento de caça total à resistência armada. Era um período também que as pessoas precisavam falar, sabe? Aquela sentimento, né, de repressão, da ditadura, sabe? As torturas. Aquilo era muito ruim, né? Você viver naquela época era muito ruim. Ato institucional número 5. De 13 de dezembro de 1968, entra em vigor nesta data revogadas as disposições em contrário. A poesia marginal, ela é uma maneira, ela é uma retomada do modernismo, absolutamente aqueles poemas curtos, minuto, piada, poemas fincados, não é? Mas ao mesmo tempo poemas de resistência. Nessa época, o poeta foi meio perturbado. Ele não podia dedicar só a sua vida, a sua existência, a sua musa. Paralelamente, tem algo que perturba, que incomoda, que é falta de liberdade. E nessa época, há quase que uma obrigação. Se você escreve poesia, não é possível que você não vai se preocupar com o que está aí. Então surge uma galera, quer dizer que, especialmente no Rio de Janeiro, com uma linguagem que precisava enfrentar essa situação, mas enfrentar de um jeito com bom humor e de um jeito muito debochado. Era fácil a publicação, não dependia de uma editora mais, sabe? Era aquela coisa protopunk do do it yourself, né? Quer fazer, faz, sabe? Havia uma pressa tão grande de publicar que, a despeito da impermeabilidade das editoras, do mercado editorial, nunca se publicou tanto e com tanta facilidade e com tanta rapidez. E para isso servia a fotocópia, o mimeógrafo. Nessa época, o movimento contra a cultura tinha Brasília como musa, tinha Brasília como tema, sabe? Ele era de contracultura e tinha outra característica de ter Brasília como tema. Então, uma geração toda começou a assumir a cidade, quer dizer, a cidade virou tema, né? De dança, de peça de teatro, de poesia, de letra de música, de filmes. Um crítico e antologista de Brasília, historiador da poesia de Brasília, que é o Joanir Oliveira, ele dizia que os poetas marginais, ditos marginais, né, ou denominados marginais, que eles rejeitavam Brasília. Asa Norte, Brasília DF, asa morta.
Então, assim, há uma negação. Asa Norte, o que é Asa Norte? Asa morta. Mas morta como? Morta culturalmente, literariamente, politicamente. Por quê? Porque a UNB era amordaçada. Os meus poemas naquela época ficaram todos nas gavetas, nas minhas e dos editores de jornais, que não tinham coragem de desafiar a censura. Quando se negava Brasília, na verdade se estava negando uma Brasília poder, uma Brasília política, uma Brasília capital, uma Brasília opressora. Mas isso não significava que eu, pelo menos, não amasse profundamente Brasília. As pessoas iam ao bar para comprar livro de poesia, para beber e para recitar poesia. Normalmente essas pessoas são boêmias, por quê? Porque são os locais de contato, né, com esse público. Aqui mesmo em Brasília, o pessoal que frequentava, ou que frequenta o Beruti, eu encontrava várias vezes o Cassiano Nunes lá, a gente se sentava para conversar, e ele não bebia. Eu ficava ali, eu adorava ir para lá conversar, era um boêmio desse tipo. Como o Vladimir Carvalho, que era o boêmio Lindóia, né? Que só tomava água mineral Lindóia, virou o boêmio Lindóia. Havia uma boemia, né? Mas era o que era permitido? O alcoolismo era amplamente permitido, fazer política não. Nós vivíamos num período de censura, não é? Então os poetas começavam a criar uma forma de se comunicar diferenciada dos outros poetas. E havia também muita influência de uma certa estética hippie, sabe? De underground, né, e tal. Agora, underground brasileiro, talvez em alguns circuitos do Rio de Janeiro. Brasília não tinha esse underground. Sabe? O underground brasileiro eram as pessoas que sumiam, desapareciam. Era você ter o colega de faculdade que sumia, colega de alojamento que desaparecia. Eu tive 2 colegas que desapareceram. Voltaram depois, mas voltaram torturados. Na minha época, a ação dela era muito grosseira, sabe? Eram uns militares muito estúpidos, sabe? Muito... coisa horrível, coisa horrível. 15 de agosto de 78, que eu fui preso pelo DOPS. Quer dizer, eu fui o único poeta marginal que foi preso, que foi realmente marginal, que foi lá, foi preso e, claro, paguei uma fiança, fui libertado no dia seguinte, mas houve um julgamento, né? Eu fui julgado, absolvido, e a acusação era posse de material pornográfico, mas na verdade eu acho que o que eles estavam procurando era um mimeógrafo, porque eles achavam que eu mimeografava meus poemas e mimeografava os panfletos do movimento secundarista da UNB, Carta Aberta à População. Aquilo ali foi a repressão, basicamente, né? Foi a censura, a repressão. Quer dizer, eles me achavam, eu, um garoto de 20 anos, eu tinha acabado de fazer 20 anos, tinha 20 anos e 10 dias, um perigo para a sociedade, né? Quer dizer, você vê como que a poesia é forte e como que o poder é frágil, né? Chega de bilates em pleno século XXI. Chega de vírgulas ridículas, de aspas com caspas, de prosa com prazos de vencimento. Chega. O que me parece que caracterize mais esse tipo de poesia é a espontaneidade e uma reação às formas convencionais que vigiam até então, que era o soneto clássico, que era aquela poesia muito envolta numa certa aura de solenidade, coisa que essa poesia, ao contrário, ela privilegiou sempre a espontaneidade, a maneira coloquial de se falar, descobrindo aí dentro estratos poéticos. Eu acho que essa é a principal característica. Não o fato dela ter sido produzida à margem do sistema. Isso foi apenas uma consequência daquele momento.
zerou a distância de poeta e público, desmistificou o poeta, quer dizer, e trouxe o poeta de volta, né, aos palcos, à vida, né? Quer dizer, esse movimento de poesia marginal para a poesia, onde eu participei mais, bastante, que eu radicalizei muito nessa coisa, assim, tirou o terno e a gravata da poesia e pela primeira vez havia poesia de jovem para jovem, quer dizer, sabe, esculhambou com a academia mesmo, esculhambou com as academias de letras, esculhambou com essa sisudez, essa seriedade, sabe? Eu acho que esse desrespeito às regras gramaticais não pode existir. Com relação à poesia marginal, foi válido, foi uma tentativa de movimento que mudou alguma coisa, levou a poesia, como eu disse há pouco, mais longe, mas não ficou quase nada. Você vê aí, o que ficou dela na literatura brasileira? Praticamente muita coisa é brincadeira, é uma poesia piada, sem graça. Essa questão da qualidade, ela está desde os primeiros poetas, há poetas ruins lá no romantismo, há poetas ruins hoje. Não tinha nada a ver com a cultura, digamos, o lado culto da linguagem, o lado culto era totalmente experimental. Era acompanhado de blocos de carnaval, era acompanhado de muita música, de muito samba, de muito futebol e de muita farra. Se resistia através do desbunde. Fábrica de arte, expresso das letras, línguas das línguas, à margem da margem. Palavra cruel. Por que arriscar em papel? A poesia que se produzia aqui, sobretudo essa poesia que eu conheci de dentro da Universidade de Brasília, ou desses redutos culturais que se limitavam a um conjunto de bares que eram frequentados por essa turma, eram bares de Brasília. Não eram bares da periferia, não eram de Ceilândia, não eram de Taguatinga, não eram do Guará, do Gama, sei lá, Planaltina, não eram desses lugares. Eram poetas daqui. Se eventualmente algum deles morava por aí, numa dessas satélites, isso não era considerado. Lá em Brasília, não era aqui, a gente via de notícia. Chegava, via coisa impressa, o Correio Brasiliense publicava alguma coisa. Tinha manifestações em algumas cidades satélites, obviamente, também, né? Mas eu sempre fui um garoto, assim, da classe média, do plano piloto Asa Sul das 400, para me delimitar, né? Para me definir ali, né? Nenhum contato. Eu moro na periferia até hoje. E a Asa Norte fica longe. Imagine o ônibus. Hoje, eu acho que Brasília, você tem uma produção poética curiosa que vem das satélites na forma do rap, por exemplo. Mas você não pode dizer que naquela época havia esse contato, nem sequer que havia uma poesia produzida na margem da margem. Eu não sei se ela existiu em determinado momento. Você tem a periferia dentro da periferia, ou seja, a periferia da periferia, ou seja, a margem da margem. E sempre haverá a margem da margem. É um moto perpétuo. As diferenças são fundamentais, as diferenças são necessárias. Agora, elas não podem ser medidas de valor. O diferente não é superior ou inferior. A única que eu conheci e que de alguma forma se codificou em alguns livretos publicados naquela época, os 26 Porretas, etc, etc, eram todos poetas do plano piloto. Eu sou tão marginal, digamos, de uma certa forma, que para mim os meus poemas bastam para mim e para os meus amigos, digamos assim. Mas se um dia alguém falar assim, cara, tu quer publicar? Eu não estou preocupado com isso. É por isso. Eu nunca corri atrás. Tem um monte desses caras por aí. Nós éramos da famosa geração mimeógrafo, né? Quer dizer, nós poetas fazíamos os livros mimeografados e a gente mesmo grampeava, carimbava o livro e saía vendendo, né? Os livros eram baratíssimos, hoje eles custariam R$1 ou R$2, máximo R$3. É um custo baratíssimo também, o livro muito tosco, propositadamente mal feito talvez, né? Eu acho que não tinha aquele acabamento. Meu envolvimento com essa turma foi exatamente nesse colaborando e divulgando, né? Fazia os livros, eu também pegava alguns exemplares e começava a mostrar para um para outro e vendia os exemplares
Isso tudo, nós tínhamos a mesma faixa de idade e eu ficava entusiasmado, como sempre sou entusiasmado com essa área de literatura, de livros, e me empolgava muito e saía também com a turma e nós íamos de bares em bares, e ônibus quando eu não estava trabalhando na livraria e dava uma maior força. Eu ia muito em show de rock, show de MPB e no intervalo eu pedia para o cara se eu podia ir lá anunciar que eu estava com meus livrinhos, né? E eu fazia isso sempre, ia lá em cima, lia uns 2 ou 3 poemas e descia para vender para o pessoal da plateia, né? Tinha várias formas aí de abordagem e de malandragem também, quer dizer, eu quando ia vender meus livrinhos, eu abordava sempre casais namorados, o cara sempre, para impressionar a menina, comprava o livro, sempre não, a maioria das vezes. Um dia chegou um cara e falou assim, haja saco, né? Não tem mais saco para comprar os livros, eu peguei os livros, que eu tinha uns 5, botei tudo dentro de um saco e carimbei, né? Era o haja saco, né? Que eu vendia as obras completas e tal, né? Quer dizer, era uma coisa muito bonita e gostosa, era uma coisa assim muito espontânea, né? Muito tranquila mas eu acho que o que contribuiu muito aí foi a disponibilidade mesmo, assim, quer dizer, o tempo, né? Um tinha um emprego, outro morava na casa dos pais, era estudante, quer dizer, isso contribuiu muito. Eu nunca tive esse peito e essa coragem de entrar dentro de um bar, vender e etc. Tal. Nunca, sempre fui tímido aí nesse ponto. Eu preferia mandar, entendeu? Fazer uma divulgação, ter uma lista de... Enfim, trocava. Era um ambiente muito de troca, entendeu? Era poesia para poetas também. Essa influência toda, ela veio de minha parte com relação ao projeto Cabeças, que ali foi o pontapé inicial para todo esse movimento cultural que existiu aqui na cidade, tanto na arte plástica como na poesia e no teatro. Foi um momento muito significativo para a nossa cultura aqui do Distrito Federal. Aí vem uma coisa muito linda, assim, muito lúdica, que acontece em Brasília. Galeria Cabeças a propósito de shows, de concerto, de arte na rua. Então, assim, tinha uma canja que era no intervalo dos músicos, aí os poetas subiam no palco, sabe? Era uma espécie de preenchimento ao invés de ter comerciais e ficar aquela coisa parada, o palco sem nada, os poetas subiam, faziam literalmente lançamentos de livros, lançavam os livros na plateia. Olha, vai ter um concerto de música, etc. Então nós começamos a frequentar um concerto que se chamava Galeria Cabeças e logo eu já estava envolvido com aquela turma que era um pouco da continuação de um pessoal que eu tinha deixado no Rio de Janeiro, que era um pouco... Não é? E nesse movimento todo, eu tive a oportunidade de fazer uma ponte para trazer o pessoal da Nuvem Cigana para fazer o primeiro recital aqui, onde eu conheci o Nicolas Ber, que na época começava a vender iogurte com farinha, chá com porrada no meio da rua, era um menino com pinta de surfista, muito bonito, etc. Né? Nós até fizemos um filme Super 8 com ele, andando no eixão com a prancha de surf. Que atravessam o eixão às 6 horas da tarde, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé, fazer com que eu chegue são e salvo na casa da Noé. Era um movimento assim de manifestação artística muito interessante, porque era uma coisa de tomar conta do quintal, né, de descer dos blocos e assumir a cidade, e foi o nosso Woodstockzinho, sabe? Quer dizer, era uma coisa no chão, na grama, e os conjuntos tocando, as pessoas lendo poesia, vendendo camiseta, vendendo pôster, quer dizer, tinha ainda um pouquinho disso, né? Fazer arte pelas ruas e de se relacionar através da arte, da sua criação, sabe? E em espaços públicos, em espaços abertos. Isso era muito bacana. Cabeças era uma espécie de Hyde Park brasiliense, as pessoas já vão para a rua, para o gramado, levavam as crianças e tal. A ditadura já estava meio que se despedindo, né? Eu me lembro muito bem que o general Newton Cruz, um dos últimos generais do governo militar, da linha dura do governo militar, quando ali na véspera da eleição de Tancredo Neves, há uma carreata em Brasília, um buzinaço, que passou a se chamar buzinaço, esse general vestiu
sua roupa de combate, com a varinha, não armado, mas com uma varinha porque ele era da cavalaria, uma varinha de tocar aqueles belos cavalos que o exército possui, e vai para o meio do povo, batendo nos carros de uma forma alucinada, tentando parar uma maneira de uma forma que o povo encontrou de se manifestar. Imagine Brasília, todo mundo ocupou a esplanada e todo mundo começou a buzinar ao mesmo tempo. Então era uma cena ridícula, patética, um general enfrentando os carros com a varinha de bater no cavalo, tudo isso. E foi nesse contexto que a gente falou, nós precisamos fazer alguma coisa. E fizemos um grupo de jornalistas ligados a esse movimento, vindo desse movimento da Galeria Cabeças, tudo isso, todos nós tínhamos passado lá. Fizemos uma revista chamada Bric a Brac. Em 86 foi o primeiro número, né? Então já veio um pós-marginal, digamos, né? Com acabamento gráfico muito melhor, né? Mas também teve muita coisa, né? Quer dizer, a Bric a Brac surgiu também desse movimento de poesia marginal, quer dizer, ela começou lá, né? E, curiosamente e coincidentemente, uma das primeiras reuniões aconteceu na minha casa. E aí a gente definiu os caminhos da Bric a Brac. Não me lembro se o título surgiu lá em casa também. Acho que esse título já estava na cabeça do Turiba. É um nome francês que vem de um mercado, digamos, um mercado de pulgas, um mercado que vende desde o óculos, a armação do óculos da vovó, até um Citroën. Aí, então, houve até um episódio muito curioso, porque a gente se reuniu e tomando lá uma cachaçinha, um negócio, e aí faltou tira-gosto, e na época, minha mulher, a Fátima, pegou e fritou uns corações de galinha que ela tinha no freezer. E aí, quando acaba de fritar isso, e ela vai oferecer os... Ela disse, olha, desculpa, mas vocês pegaram a gente aqui desprevenidos, o que tem é coração. Alguém de nós, eu digo que foi ele e ele diz que fui eu, né? O Turiba disse que fui eu e eu digo que foi ele. E eu não sei se o João Borges, eu não sei quem foi que soltou uma frase que eu acho fantástica naquele momento. Nós já estávamos meio bêbados, a verdade é essa. Mas a frase é o seguinte, na hora que ela ofereceu os corações, ou eu, ou sei lá quem, disse que nada, tira gosto de poeta é coração. Que eu acho uma delícia essa história. Abre, move, aparta, balança, leva, lava, apanha, mãos, junta, espalha, lança, afrouxa, enrola, desenrola, roça, toca, trisca, apalpa, acaricia, massageia, alisa, tateia, desenha, entrança, unge, aplaude, protege, saúda, acena, rema, esboça, rascunha, rabisca, retoca, apara, apura, esculpe, insera, enfeita, ilustra, guarnece, escreve, poesia.